Determinante é uma função muito especial em matemática, tem várias aplicações, e é uma função que sai do conjunto das matrizes M por N, ou seja, somente matrizes quadradas, e associa a um número real do outro lado. Então, o domínio está no conjunto das matrizes e o contradomínio é real. Então, aqui a gente pega uma matriz A, igual eu falei, quadrada, e a gente associa o que a gente chama de determinante de A. Pode denotar assim ou também pode denotar com parênteses, determinante da matriz A, ok? Então, a gente tem essa notação escrita ali embaixo e a gente cria essa função, né, aos pouquinhos. A gente define ela de uma maneira recursiva. Então, como que a gente vai fazer aqui? Imagina que a gente tem uma matriz um por um. A gente começa com o caso um por um. Então ela é do tipo A igual, aí colchetes, e só tem um Azinho lá dentro, que é um número real. O determinante de A, ele é definido como sendo o próprio Azinho que está ali. E quando a gente tem matriz 2 por 2, então nota que a gente vai crescendo, né, o tamanho. Quando a matriz é 2 por 2, uma matriz 2 por 2 geral é da forma que está aí, A, B, C, D. Então o determinante dela, a gente define como sendo o produto desse elemento Azinho vezes o D, que são os termos da diagonal, então fica A vezes D, e subtrai do produto da diagonal contrária, que é o produto de B com o C. Então fica AD menos BC. Então aí abaixo a gente tem alguns exemplos. Imagina que a gente tem a matriz um por um que tem somente o 2. Então, o determinante dela é o próprio 2. Como a gente disse acima, a matriz um por um é o que tem mesmo. No caso dessa matriz 2 por 2 abaixo, a gente tem o produto do menos 2 com o 7, então fica menos 2 vezes o 7, e subtrai do 3 vezes o 0, que é a diagonal aqui contrária. Então fica menos 14. Logo abaixo, a gente tem essa outra matriz 2 por 2. A gente multiplica, então. O determinante vai ser 11 Vezes vezes menos 1, menos, muito cuidado, né, Jane, agora com o jogo de sinal. Então, vou até colocar em parênteses. A menos diagonal 5 contrária vezes aqui, a 9. gente tem menos 5 vezes 9. Então, vai ficar 34. Então, pessoal, só uma questão de notação. Se a gente tem a matriz A geral, a gente tem diferentes formas de denotar o determinante. A primeira forma a gente escreve, né, determinante de A, quando a gente sabe quem é a matriz A. Outro jeito é a gente coloca determinante, colchetes e a matriz. Então, de forma compacta, isso fica determinante, colchete da matriz A. Um outro jeito de denotar isso é a gente usar barras verticais. Então a gente coloca a matriz, os elementos ali, né, da matriz dentro e barras ao invés de colchetes nos extremos. Então colchetes a gente geralmente usa para matrizes e barras verticais a gente usa para determinante. De modo compacto, é isso daqui que a gente está fazendo. Então, muito importante conhecer essas notações e saber usá-las corretamente. Nós vamos generalizar o cálculo do determinante para matrizes de tamanhos matrizes quadradas de tamanhos maiores, que vai ser o caso geral. Mas para isso a gente precisa fazer algumas definições. Então, seja A uma matriz quadrada de tamanho m por m, onde m é maior do que 1. Nós vamos denotar por ATIL e J uma matriz que é obtida de A, retirando-se todos os elementos da linha I e da coluna J. Então, Nesse no caso, fundo, a gente está querendo criar uma submatriz a partir de A, né, Jane? Tirando isso. linha e coluna. Então, por exemplo, aqui nós temos uma matriz A genérica de tamanho 3 por 3. Então, o elemento A11 til, então a gente marca o elemento A11, já está feito aqui embaixo, né? Vamos retirar todas
os elementos da linha 1 e da coluna 1. A matriz restante, A22, A23, A32 e A33, é a matriz A maiúsculo 1, 1, tio. E observe que essa matriz restante, originalmente o A era 3 por 3, agora essa matriz é 2 por 2, porque a gente tirou uma linha e uma coluna. Analogamente, vamos calcular a matriz ATIL 2, 3. Então, nós marcamos o elemento A23 e excluímos todos os elementos que estão na mesma linha e mesma coluna que ele. A matriz que sobra é A11, A12, A31 e A32. Novamente, é uma matriz 2 por 2. Então, a gente diminuiu, né, uma linha e uma coluna. Por exemplo, o ATIL31. Selecionamos o elemento A31 e retiramos todos os elementos de mesma linha e mesma coluna que ele. A matriz que restou foi essa, A12, A13, A22 e A23, que também tem tamanho 2, 3. Uma coisa importante, né, Jane, da gente mencionar é que a gente está sempre usando letras maiúsculas para se referir a A matrizes, né? E matriz, letras minúsculas para se referir aos elementos dela. entradas das Então, matrizes. é bom tomar cuidado com isso, né? Quando for utilizar as notações. Bom, então, utilizando essa matriz menor que a gente construiu, é possível calcular o determinante da matriz A original. Para essa fórmula do determinante, fala o seguinte: a gente pega o elemento A11 e o multiplicamos por um cofator, A11 tio. Somamos com o A12 e multiplicamos pelo cofator A12x, com Azinho minúsculo. E assim por diante, né? Mais o A13, por exemplo, aqui no caso de matriz 3 por 3, e somamos com o cofator dele. Mas quem é o cofator? O cofator, na verdade, vai ser um sinal de mais ou menos 1 vezes o determinante daquela matriz que a gente exclui a linha e a coluna do dado elemento. Esse sinal de mais ou menos 1, ele vai depender da linha e da coluna que o elemento está inserido. Então, por exemplo, no A11, o I mais J é par. Então, o sinal é positivo. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2, o sinal vai ser positivo. No A12, então, o Azinho 1, 2 tio vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3. Então, o sinal vai ser negativo. O Azinho 1, 3 vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3. O número par é positivo. Então, aplicando essa fórmula do determinante para essa matriz genérica 3 por 3, nós vamos calcular o determinante da matriz A assim. Nós vamos pegar o elemento A11 multiplicado pelo seu cofator. Então, vai ser mais o determinante da matriz que tira a linha e a coluna dele. Mais, agora, o outro elemento. Então, mais A12 vezes menos 1. Então, já vou colocar o menos 1 aqui de uma vez. O menos 1 vem desse sinal que está aqui, né, Jane? Exatamente, que é o Azinho 1, 2 tio, né? Isso, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a linha e a coluna do 1, 2. Finalmente, a gente tem que trabalhar com o A13, né? Isso. Então, o sinal é positivo. A gente chama isso daqui, ó, gente, ó, de sinal. Isso. O sinal é positivo e o termo é A13 e o subdeterminante, né? A gente A gente tem tira a linha e a coluna. Aí, o nosso problema inicial, que era de calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, ele foi
simplificado para o cálculo de somas de determinantes de matrizes 2 por 2. E aí a gente já sabe calcular esses determinantes de matrizes 2 por 2 e, enfim, conseguimos efetuar os cálculos. Não, então peraí, Jane, essa definição a gente tem que tomar cuidado com ela, né? A gente falou do determinante de matriz um por um. Aí depois a gente falou do determinante de matriz 2 por 2. Aí agora você está dando uma definição para matriz M por M. E você E aplicou numa matriz 3 por 3 3. por 3. Ao aplicar para uma matriz 3 por 3, essa definição geral, ela faz aparecer três matrizes 2 por 2 para você calcular o determinante. Então, na verdade, essa definição ela é recursiva. A gente, por exemplo, se for calcular o determinante de uma matriz 4 por 4, vão aparecer quatro determinantes 3 por 3. E por aí vai, né? Exatamente. Isso aqui foi um exemplo, né, do cálculo de determinante para matrizes 3 por 3 utilizando essa definição. Então, a gente tem aí esse exemplo 11. É para calcular o determinante dessa matriz. Essa daqui ela é 3 por 3. Então, conforme a Jane explicou, a gente pega a primeira linha e a gente vai escrever determinante de A é igual. Aí a gente primeiro analisa o termo. O O termo é sinal o 3. Aí a gente tem o sinal também para analisar, que é positivo ou negativo? Qual dos dois? Então, lembrando, esse termo, o 3, que é o primeiro que a gente está pegando aqui, ele é na posição 1. Então, ele está na posição 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, que é menos 1 ao quadrado, é positivo. E agora a gente olha para o subdeterminante, quando a gente corta essa linha e corta essa coluna. Aí agora a gente parte para o segundo termo ali, o 4. O 4, o sinal dele, vamos olhar o sinal primeiro, que a gente já resolve isso. O sinal não é o que está aparecendo aqui, gente. O 4 que ele está positivo, né? Sinal, quando eu falo, não tem a ver com o sinal que está aparecendo ali na matriz. É dessa fórmula aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J. Então, aqui a posição do 4, ele está na posição 1, 2. Então, o menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1 a terceira, então fica negativo. Vezes o termo que aparece é o 4. Vezes o subdeterminante da matriz quando eu corto a linha e a coluna que está o 4. Então, agora a gente tem que partir para o último termo, para o zero. Então, vai ficar o sinal do zero, ele está na posição 1, 3. Então, a gente tem menos 1 elevado a 4, que é positivo, vezes o termo, que é o zero, vezes o Opa, vai subdeterminante. dar. Vai dar zero vezes alguma Ah, coisa. Então, o que a gente tem que manter em mente isso. A gente sempre pega o sinal. Opa! A gente sempre pega o sinal, multiplica pelo termo e multiplica pelo determinante. subdeterminante, quando a gente corta a linha e a coluna desse termo. Vamos terminar então agora ali, né? A gente tem que, deixa eu apagar aqui, a gente tem que, esse determinante, a gente já aprendeu a calcular o determinante de matrizes 2 por 2. Então vai ficar 25. Agora esse daqui só também, menos 214. E o outro a gente já viu que dá zero. Então, só reescrevendo isso, então menos 781. E está aí o determinante da matriz A. Então, observem, a gente está com uma matriz 3 por 3, aí a gente tem que calcular o determinante dela. Aí, com isso, a gente usa os cofatores, né? Reduz a calcular três determinantes 2 por 2. Por aí, a gente já percebeu, né, Jane, que quanto mais zero tem na matriz, melhor. É E aí, você nem precisa fazer aquele cálculo ali. Eu precisava verdade. nem ter escrito aquilo, né? E isso vai facilitar o seu determinante. O Pedro falou aí na palavrinha mágica, cofatores. Isso que a gente usou os cofatores. Esse é o método dos cofatores para calcular o determinante, ok?
Então, todas as vezes, vocês vão calcular o determinante pelo método dos cofatores. Muito que bom. Então, vamos lá. Agora, olha, apareceu uma matriz 4 por 4. Então, pelo método dos cofatores, o cálculo do determinante dessa matriz, ele vai se reduzir ao cálculo do determinante de matrizes 3 por 3. Eu queria só fazer um comentário, que os sinais, na posição A11, aquele sinal sempre vai ser positivo. Na posição A12, o sinal sempre vai ser negativo. Na posição A13, sinal positivo. Posição A14, negativo. Sempre vai começar do mais e vai ficar sinais alterados, ok? O Pedro está até fazendo no cantinho, para vocês verem, de um modo mais geral. Bom, então É vamos... importante isso que você comentou, Jane, porque no fundo, como esse sinal que a gente está falando não é o sinal que está aparecendo ali, né? Por exemplo, esse -2 que está aparecendo aqui, né? O sinal é negativo porque está aparecendo -2? Não. O sinal que a gente está falando é de -1 elevado a I mais J. O -2, ele está na posição 1, 3. Então, é -1 elevado a 1 mais 3, que é -1 elevado a 4, que é um positivo. Então, é isso que a gente Sinal está chamando de positivo. sinal. Frisando isso de novo. Exatamente. Então, essa Bom, então matriz vamos aqui, lá. ela não vai depender, né, do sinal que está lá. Eu vou apagar aqui só para o desenho não ficar poluído, tá? Sim. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, olha, os elementos da primeira linha. Então, o determinante dessa matriz A, ele vai ser o 5, então vai ser, ó, mais o elemento de posição 1, 1. Então, mais 5, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a coluna e a linha do 5. Então, vai ficar esses elementos aqui do finalzinho. Então, vai ficar 0, 1, 0, menos 1, 1, 2, 4, 1 e menos 2. Aí, menos 0. Então, menos E não 0 vezes o precisa, hein? determinante, Então, não nem precisa. precisa. Ufa! Mais menos 2. O sinal é positivo e o elemento de posição 1, 3 é o menos 2. Vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a primeira linha e a coluna 3. Vai ficar menos 2, 0, 0, 0, 1 e 2. Foi certo? Aqui é 0, menos 1 e E 2. 2. E 3, 4 e menos 2. Isso. Vamos continuar. E menos o 3 vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a linha e a coluna que o 3 está. Então, vai ficar menos 2, 0, 1, 0, menos 1 e 1, 3, 4 e 1. Então, o nosso problema original de calcular o determinante de uma matriz 4 por 4 se reduziu ao problema de calcular 3 determinantes de matrizes 3 por 3. Eita, e é Aí, um problema grande. Isso daí né? parece ser bem trabalhoso, né, gente? Ufa, é mesmo. Mas a sorte que aqui, olha, nas duas, na primeira e na segunda, a primeira linha tem 2 zeros, então vamos tentar fazer com calma. Ok. Então, vamos lá. Tá, Então, agora a gente tem que calcular os determinantes 3 por 3, né? isso. Então, de novo, vou atribuir sinais, mais, menos, mais, sempre começa do mais. A gente seleciona a primeira linha, Essa linha começa com 0, igual você comentou. Então vai ser 0 vezes um uma determinante matriz 2 por 2, o determinante de uma matriz 2 por 2. Então dá 0. menos 1
vezes o determinante da matriz que tira a primeira linha e segunda coluna. E mais zero vezes alguma coisa. Observem que esse que está de azul aqui dentro é o determinante dessa matriz. Ele todo está multiplicado por 5, ok? E Esse é agora, ó, um erro comum, né, Jane? Esquecer é, disso. exatamente. Agora vamos calcular o determinante dessa outra matriz 3 por 3. Então, atribuindo sinais, mais, menos e zero, marcando a primeira linha. Vou marcar de azul de novo. Então, vai ficar mais menos 2 vezes o determinante, aí tira a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, Uhum. menos zero e mais zero. É, nem precisa colocar. Ok, pode Estou deixar colocando aí só isso. para facilitar para os estudos posteriores. Aí, por fim, esse último cálculo de matriz. Então, vai ficar menos 3 vezes mais, menos e mais. Já foi quase. Ó. Então, vai Então ficar fica mais menos menos 2, 2. né? Uhum, Isso não é positivo, nem precisa. O do menos zero nem precisa colocar. e mais um vezes determinante, aí Vezes tira a última coluna e a primeira linha. zero menos um, 3 e 4. Quase que não deu, hein? Quase. Tive até que, eu acho que eu até diminuí, sem que, intuitivamente. Olha, ficou uma escadinha o tamanho das letras. Então, vamos lá. Tamanho dos números, né? Quanto que dá esse pequeno determinante aqui? Esse daí dá menos um vezes menos 2 dá 2. 2. E o menos 2 vezes 4 que é 8. Então, Ótimo, dá então menos dá menos 6. 6. Quanto que dá esse determinantezinho aqui? Agora, Esse daí dá 2 menos 8. mesma coisa. Também dá menos 6. Esse agora, 2 por Dá 2. menos um menos 4. Então dá menos 5. E o último, 2 por O 2. último dá zero, ó, menos um vezes 3. Então tem que tomar cuidado com esse sinal, hein? Então dá Dá 3. 3. Isso. Então, agora calculando, ó. Então, vai ficar 5 vezes zero menos 6. Então, dá 6 mais zero. Menos duas vezes. Então, menos 2 vezes menos 2, eu já posso multiplicar aqui de uma vez, né? Pode sim. Então, Tem vai o ser menos 2 vezes mais o menos 4 2. Vezes o menos 6. vezes o menos 6. E menos 2 vezes zero. Ok. E aqui vai ficar menos. Esse menos 3, olha, ele vai ser distribuído, né? Sim, vai ficar mais 6 vezes menos 5 Que é o determinante. E e menos 3 que ele multiplicou por esse um, vezes o 3. que é o determinante. Ótimo. Por fim, vai ficar 30 menos 24 menos 30 menos 9. Então, menos 24 menos 9 menos trinta Trinta e e três. três. Pronto, esse é o Fechou. determinante da matriz 4 por 4 original. Ótimo. Tá aí, um trabalhão. Jane, mas só uma pergunta. Uhum. Olhando a matriz original ali, deixa eu Uhum. apagar esse circulado que tá nela. A gente tem a primeira linha aqui, ela só tinha um zerozinho, né? É, Mas essa, por exemplo, a coluna, olha, essa segunda coluna tem dois zeros. Ou se isso não, aí a segunda ia linha, diminuir bastante o trabalho, né? Com a dois segunda zeros. linha, ela tem dois zeros também. Então, será que a gente não poderia fazer usando a segunda linha, a segunda coluna, usando outra, né? Outra linha, outra coluna? A resposta é sim, é o que a gente vai apresentar agora, né? Nesse.
Teorema 3. Ah, eu quero é facilitar, então bora. Facilita bem. Então vamos ver. A gente tem esse teorema 3 que ele diz exatamente isso. Se a gente tem uma matriz A, M por M, então a gente pode calcular o desenvolvimento do determinante usando cofatores, utilizando a iésima linha, ou seja, utilizando qualquer linha, ou utilizando também a jésima coluna, utilizando qualquer coluna. Então, a ideia vai ser a mesma. Então, na prática, esse resultado ele está dizendo assim: escolha a linha ou coluna que tem mais zeros, porque aí vai facilitar muito o seu determinante. No caso anterior, como tinha uma linha e uma coluna com dois zeros, a gente reduziria nosso trabalho, né? Ao invés de calcular três determinantes, 3 por 3, a gente calcularia dois determinantes 3 por 3. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o exemplo 14 de novo, que a gente já fez antes, mas usando esse resultado. A gente vai escolher uma linha ou coluna que tem mais zeros. Nesse caso aqui, a segunda linha, como a gente também já comentou, ela tem dois zeros e a segunda coluna também tem dois zeros. Então, vamos escolher, por exemplo, a segunda linha. Jane, você coloca em outra cor os sinais, por Sim. favor? Que Então, vamos agora, ó, recordar. O o primeiro elemento elemento menos sempre tem 2. sinal positivo. Aí a dica é sempre alterne os sinais. Se aqui, o primeiro elemento na primeira coluna está positivo, o segundo vai ser negativo e vai alternando os sinais. Não pode andar na diagonal, né, Jane? Tem que andar sempre ou Não, para cima ou para baixo, para o lado para o outro, né? Então, alterne os exatamente. sinais assim. Então, o determinante de A, ele vai ser o termo, o sinal ali é menos, o termo é menos 2, e o subdeterminante que a gente tem corta a linha e a coluna aqui do menos 2. Então, vai ficar 0, menos 2, 3. Menos um e 2 e 4 um e menos 2. Agora vamos para o segundo termo ali, é o zero. E vai ficar zero, né? Zero Então vou fez alguma colocar coisa. mais zero, vezes um subdeterminante aí que vai dar zero. Agora o terceiro termo, o sinal é negativo, o termo é um vezes o subdeterminante. Corta a linha e a coluna dele, então vai ficar 503, 503. Eu escrevo pequeno, não tem problema não. 503, 0 Zero menos um e menos um dois. e 2, 3, 4 e 3, menos 4 2. menos 2. E por último, o quarto termo vai ser zero vezes alguma coisa que vai dar zero. Então, Ótimo. aqui, agora a gente tem dois determinantes 3 por 3 para calcular. Então, só para a gente treinar, para calcular esse primeiro, eu vou escolher aqui ó, a primeira coluna, ok? Uhum. Então, Já vou lembrando aqui os atribuir os sinais, sinais. tá? Você atribui, Para por você. favor, Jane. Mais, menos e mais. Sinais alternados e sempre começando do mais. Ok. Esse menos um vezes menos 2 dá 2 vezes. Agora eu vou colocar de outra cor esse determinante 3 por 3. Então vai Uhum. ficar zero vezes alguma Zero. coisa, menos Menos, o, menos um. o menos um. Aí tira a Então, linha e a coluna dele. tirando a linha, a coluna dele, vai ficar o Menos subdeterminante 2, 2. 3. Um e menos 2. Beleza. E agora a gente tem o 4. Então, Mais mais 4. 4, que é o subdeterminante, vai ser, tirando linha e Menos coluna. 2, 3. Um e 2. Ótimo. Agora, e finalizou esse, né? Uhum. Agora a gente tem o menos um ali. Então vai ficar menos, agora o do outro. Para resolver esse segundo determinante, a gente pode escolher, por exemplo, a segunda coluna, que tem um zero, né? Então vou escolher ela. Então vai ficar os sinais aí, por favor, Jane. Uhum. Obrigado. Então vai ficar menos zero vezes alguma coisa, que dá zero. Mais, Mais menos vezes o menos um, que é o termo, vezes o subdeterminante, que é cortando a linha e a coluna dele. Então vai ficar 5, 5, 3, 3 e menos 2.
3 e menos 2. E agora, por último, a gente analisa o 4. Então, Menos não é 4. menos 4 vezes 5, 5, 3, 3, 0 e 2. 0 e 2. Ótimo. E encerrou. Agora a gente tem que fazer essas continhas, né? Aqui dá Uhum. quanto esse primeiro determinante? Dá 4 4 menos menos 3, 3 que é 1. é 1. Esse Menos segundo, 4. Menos 4 menos 3. que dá menos 7. Esse outro Menos dá, 10 menos 9. que é menos 19. E por 10 último, menos a 0. gente tem 10 menos 0, que é 10. Então, Uhum. escrevendo aqui, vai ficar duas vezes. É, 1. 0, então 1. Então, esse um aqui eu vou deixar, vai 1. ficar 1 vezes 1, então dá 1. 4 vezes menos 7, então menos 28. Uhum. Aí o outro fica Aí menos, fecha o. Isso. isso. Aí vai ficar 0, aí aqui tem menos 1 vezes menos 19. Uhum. Então fica 19 e menos 4 vezes 10, que dá menos 40. Ótimo. Ótimo, então finalmente a gente tem é, 1 menos 28 é menos 27, então dá duas vezes isso dá menos 54. Uhum. E 19 menos 40 dá menos 21. 21. Então vai Uhum. ficar mais 21. 21. Então o resultado aqui vai ser menos 33. 33. Exatamente o que havíamos calculado. Pela Exatamente. outra fileira. Tinha Pela outro. fileira 1. Pela Ótimo. linha 1. Então agora, ó, já demos um exemplo que pega qualquer coluna, qualquer linha, né? Até mesmo durante o processo, né? A gente cai em determinantes que a gente também tem que reanalisar os sinais, pegar qualquer linha e qualquer coluna.